nós tivemos uma cadeira, né? Nós tivemos um professor muito bom e ele nos ensinou, né, na sua aula, né, uma visão, uma perspectiva diferente daquela que nós estávamos acostumados, que era a teologia reformada. Eu ouvia falar muito, mas eu não tinha o devido conhecimento, não havia lido nada sobre os grandes pensadores da doutrina reformada, nenhum material reformado, e aí bateu em mim a curiosidade de conhecer um pouco da doutrina reformada. Foi aí então que o professor me indicou dois materiais que estavam na biblioteca na parte de seitas e heresias, que era a parte onde eles colocavam os materiais, né, que eles consideravam como doutrinariamente heréticos. E aí ele me indicou a revista Os Puritanos. Nós xerocamos as revistas e começamos a estudar as revistas, né? Compramos o material indicado pelas revistas e começamos a fazer um estudo mais detalhado. E aí tudo começa a partir dessas revistas. Então eu comecei a estudar, comecei a analisar, fazer algumas investigações, ler materiais, comparar com os materiais que eu já vinha observando, né, lendo. E aí nós acabamos aos poucos sendo convencidos a adentrar no caminho da teologia reformada. E como falei, para a gente não estender muito, nós começamos a abrir o leque, né? Então, a princípio, nós começamos a estudar sobre soteriologia. Então, eu comecei a fazer um estudo bem mais amplo, envolvendo não só a doutrina da salvação, mas pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, né, a doutrina da igreja. Eu comecei a expandir e com o passar do tempo, depois de 2 anos, eu fui convencido, né, que a teologia reformada expressava biblicamente, né, a doutrina histórica, enfim. E eu acabei chegando, né, nas confissões reformadas, e das confissões reformadas, a que mais me cativou foi a Confissão de Fé do Westminster. E aí eu perguntei, né, qual a igreja que adota a Confissão de Fé do Westminster? Foi então que eu conheci a Igreja Presbiteriana, fui estudar sobre o presbiterianismo, automaticamente eu migrei do pentecostalismo para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual eu faço parte há mais de 15 anos e na qual eu sou pastor, né, presbiteriano hoje na Igreja Presbiteriana em Currais Novos, né, Igreja Presbiteriana em Parque Dourado, em Currais Novos. Então, essa foi a minha trajetória até a Igreja Presbiteriana. Na Igreja Presbiteriana também fiz seminário, então eu fiz o bacharel em teologia, tenho 3 pós, né? Eu sou pós-graduado em aconselhamento bíblico e educação clássica, e sou também pós-graduado em cristianismo e política, e sou mestrando em Novo Testamento também. Então, essa é a minha trajetória, né, até a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a migração do senhor não foi algo avulso, foi algo consciente. O senhor estudou, se aprofundou na doutrina para poder Exatamente. migrar, né, do pentecostalismo para É, a igreja reformada. eu fui pentecostal convicto, então eu defendi o pentecostalismo convictamente. Então, eu casei na igreja pentecostal, minha esposa, Lucineide, manda até um abraço para ela, né? Deve estar vendo a gente. Também, né, de família pentecostal, de berço pentecostal. E a minha saída da Assembleia de Deus para a Igreja Reformada, ela foi por convicção teológica. Então eu vivi aquilo ali intensamente, tanto é, como eu falei no início, nós plantamos igrejas, né, do pentecostalismo, então defendíamos. Eu não era um pentecostal leigo, eu sabia O que estava o fazendo. que estava fazendo, crendo. Só que eu fui confrontado pela teologia reformada, vi a teologia reformada como uma teologia histórica, vi que ela expressava, né, as escrituras. Então foi aí conscientemente que eu migrei do pentecostalismo e do presbiterianismo. Então eu não cheguei no presbiterianismo de paraquedas. Eu não sabia, muita coisa eu não sabia, né? Por exemplo, eu não sabia que a igreja presbiteriana enviava candidatos para o seminário, que custeava isso, que formava. Eu não sabia disso. Eu vim unicamente, né, para a igreja presbiteriana por causa da teologia reformada. Fui muito questionado porque, principalmente minha família, porque eu estava abandonando
o pastorado, né? Um pastorado que estava sendo encaminhado. E aí eu resisti um pouco a essa mudança por causa disso, a princípio. Mas aí, conversando com um amigo meu, ele disse, cara, a vocação é sua. Para onde você for, ela vai com você. Então, se você é vocacionado, na Igreja Presbiteriana verão isso. E assim aconteceu. E hoje nós estamos na Igreja Presbiteriana e, para a glória de Deus, como pastor presbiteriano. Glória a Deus. Reverendo, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da pregação expositiva para a vida da igreja e também da importância dos símbolos da fé. Pronto. Sobre a questão da pregação, uma das coisas que chamava a atenção, eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre ouvia, se você conhecer a tradição pentecostal, você saberá que existem alguns textos que são pregados com frequência, né? E uma das coisas, um dos textos que sempre faziam exposições, eu sempre ouvia, né? E era uma coisa que eu me questionava, por que somente esses textos, né? Foi a Jesus apazigua a tempestade, né? Um dos textos muito conhecido, né? E eu me lembro, foi uma coisa bem curiosa, porque quando eu conheci a igreja presbiteriana e fui visitar a igreja presbiteriana num bairro que fica lá em Recife, e o pastor desta igreja, ele era professor, hoje é professor do Seminário Presbiteriano do Norte, e ele é também capelão lá. É o pastor Sivaldo, quem se tiver a oportunidade de nos ver, manda um abraço. E ele foi meu professor, na época ele era pastor desta igreja. E eu me lembro que quando nós chegamos lá para cultuar o Senhor, conhecer a igreja presbiteriana, ele leu o texto de Mateus, né, Jesus apazigua a tempestade. E eu disse, rapaz, dentro de mim eu disse, eu passei tantos anos ouvindo isso, eu chego pela primeira vez na igreja, eu vou ouvir de novo, né? E aí me encantou porque ele falou mais ou menos 1h e 10 no texto. Ele fez uma exegese do texto maravilhosa, ou seja, ele deu uma interpretação do texto, né, usando os recursos exegéticos, enfim. E eu fiquei encantado porque eu nunca ouvi tanta coisa, né, do texto. Fez uma exposição maravilhosa, isso me chamou a atenção, né? Por quê? E aí foi quando nós entendemos, aí começamos a ler, começamos a analisar a questão da pregação expositiva, né? Então, o que é que nós chamamos, né, de pregação expositiva? Para não ser técnico aqui, para que aqueles que estão nos ouvindo, né, e vendo não consigam ter o entendimento melhor, a pregação expositiva nós poderíamos definir como a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto. Ou seja, é você comunicar a vontade de Deus a partir das Escrituras. A pregação expositiva, você simplesmente fala o que Deus fala. Você não vai inventar nada, você não vai criar nada, você não vai reinterpretar nada, você não vai atualizar nada, você não vai fazer nada, a não ser comunicar a vontade de Deus para a igreja. Paulo, quando escreve a sua epístola, né, principalmente ali no capítulo 4, capítulo 5, a Timóteo, você pode observar que Paulo fala de um contexto em que a igreja, né, a princípio, Paulo já havia dito a Timóteo que ele deveria ficar em Éfeso para combater aqueles que estavam ensinando outras doutrinas. E você vê ali de uma forma mais intensa, né, Paulo falando no capítulo 4 sobre a questão da apostasia, né, que a heresia, né, o que estava sendo ensinado, né, pelos hereges, estava levando o povo a apostatar. Ou seja, o que eles diziam ser o evangelho, na verdade, estava desviando as pessoas da verdade, abandonarem a verdade. E aí Paulo dá uma série de instruções a Timóteo, exorta Timóteo a que Timóteo permaneça como um fiel expositor da palavra. E chega ali, capítulo 4, verso 3, 4, 5, 6, né, os irmãos que estiverem em casa podem dar uma analisada, você vai ver Paulo instruindo Timóteo, dizendo, ora, lê as Escrituras publicamente, prega as Escrituras, ensina, exorta. Então, a pregação expositiva, ela praticamente é isso, é você comunicar a vontade de Deus. Então, Paulo deixa isso muito claro a Timóteo. Paulo orienta Timóteo a que Timóteo ele se detenha
na vontade de Deus revelada a ele, nos ensinos apostólicos, nos ensinos de Cristo. Então, a pregação expositiva, ela é você se comunicar a verdade de Deus. Por que isso é importante? Porque, primeiro, as pessoas elas precisam entender a diferença da pregação expositiva do que está sendo feito por aí. Existem muitas coisas que estão sendo faladas e as pessoas falam e elas simplesmente se utilizam de um texto para justificar a sua fala. Então, você comunica algo, você prepara um tema e a partir desse tema você sai nas escrituras catando algum tipo de texto que possa, de algum sentido, às vezes até equivocadamente, mas na cabeça dela, possa em algum sentido justificar a sua fala. Então, na pregação expositiva, você percebe que a pessoa, o pastor, o ministro do evangelho, ele vai extrair a verdade do texto. É o texto que fala, é o texto que comunica. Não é eu que comunico o texto. Eu vou investigar o que o texto diz. A partir disso, eu vou expor à igreja aquilo que o texto está dizendo. Então, a pregação é isso. A pregação expositiva é você comunicar à igreja aquilo que o Senhor está comunicando, as verdades que estão sendo comunicadas através daquele texto. Automaticamente, Paulo vai deixar um princípio importante, que quando a pregação expositiva, ela não é só o pregador comunicando a vontade de Deus, é o próprio Deus falando ao seu povo. Então, se é uma verdade que está sendo comunicada, se é a verdade de Deus que está sendo comunicada, então é o próprio Deus falando ao seu povo. Então, a pregação expositiva, poderíamos dizer assim, né? É Deus falando ao seu povo, comunicando suas verdades, né, na boca dos seus arautos, né? Então, Paulo, quando diz assim a Timóteo no capítulo 2, prega a palavra, a expressão usada por Paulo é a expressão de um arauto, né? É alguém que foi colocado para comunicar, né, aquilo, né, a voz, a vontade do seu Senhor, daquele que lhe designou. Então, o pregador, quando ele sobe ao púlpito, ele não fala em nome dele. Por isso que ele não vai reinterpretar, por isso que ele não vai criar nada, ele não vai inventar nada, ele vai somente comunicar como um arauto aquilo que o seu Senhor comunicou. Então já existe uma verdade comunicada, eu vou somente transmitir. Então a pregação expositiva, ela poderíamos definir dessa forma, é o Senhor falando ao seu povo a sua vontade por meio de um arauto, né? E aí a sua segunda pergunta, né, a questão da confissão. Bom, meu irmão, você quando analisa o nosso contexto, né, nós falaremos inclusive isso hoje no nosso encontro com os homens, né, que falaremos no finalzinho a respeito disso. Nós, quando falamos sobre esse assunto, para mim é muito, muito importante, porque, primeiro, nós vivemos numa era pluralista. Nós temos vamos dizer assim, uma rede de pensamentos, né, na nossa sociedade. Infelizmente, a igreja evangélica, ela adentrou no secularismo, adentrou no mundanismo. Quando ela adentrou, né, nesse mundo secular, nesse mundo pluralista, ela automaticamente, ela também começou a pensar como um mundo, de forma plural, né? E isso tem afetado muito a igreja. Por quê? Porque você percebe, né, uma igreja perdida, uma igreja sem alicerce, uma igreja sem fundamento. É uma igreja que está vulnerável a tudo. Então, uma das coisas comuns, por exemplo, né, uma igreja pragmática, ela tem a tendência de seguir os moldes da cultura, da época. Então, imagine, você hoje está num contexto em que a sociedade ela começa a criar uma moda, então automaticamente o que acontece? A igreja, ela, nessa onda secularista, ela acaba mudando junto com a sociedade. Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa próxima, né? Uma coisa dos nossos últimos anos. Começou a onda do coaching. O que foi que os pastores se transformaram? Se transformaram em coaching, né?
Então você vê, a sociedade ela cria uma coisa, então automaticamente o que acontece, essas igrejas sem alicerce, elas começam a copiar. Daqui a alguns anos, aquilo que era cultura, aquilo que era normatizado, aquilo que era da moda, acabou se dissolvendo, cria-se outra coisa, ela automaticamente muda, né, as suas convicções e ela acaba adentrando nesse novo movimento. Como é que surge, né, a questão da confessionalidade, em especial as questões das confissões? Não vou falar nem tanto da Confissão de Fé do Westminster, vou falar um pouco, tentando dar uma visão sobre a questão da importância das confissões. As confissões elas são produzidas para proteger a igreja dos erros teológicos, né? Os puritanos gostavam de dizer que a Confissão de Fé do Westminster é como uma pele, nos protege daquilo que está fora, né? E quando você pensa, né, num contexto histórico em que a igreja produzia documentos, né, estou expressando a você o que nós cremos, está aqui as nossas convicções. Ela está estabelecendo as bases. E como a pele, ela nos protege. Então, primeiro, a importância das confissões. Elas nos mantêm firmes diante de um mundo vulnerável, diante de um mundo mutável, né? Segundo, nós estamos dentro de confissões históricas, que expressam verdades históricas, né? Então, não são opiniões, não são coisas que os homens inventaram, eles simplesmente reproduziram as convicções reformadas nesses documentos. Então, para não ficarmos muito tempo tratando deste assunto, quando nós pensamos na importância das confissões, basicamente, na nossa época, primeiro, nós temos uma base. O que é que nós cremos? O que é que nós confessamos? Infelizmente, eu posso dizer que a Igreja Presbiteriana, em muitos lugares, já arrancaram esses fundamentos, né? Então, qual é o problema? É que quando você tira isso, veja, o Nietzsche disse assim: quando matarem o Deus do cristianismo, uma chuva de outros deuses virá. Quando você arranca um fundamento, isso não significa que não há mais fundamentos. Simplesmente você tirou um para colocar outro. Você substitui um por outro. Então, quando uma igreja chega e abandona seus símbolos de fé, não significa que ali, quando ela retirou, significa que ali ficou um buraco. Não. Ali foi colocada outra coisa. Outra coisa passou a dirigir a igreja. E aí é o que acontece. Por quê? Porque quando ela se abandona a confessionalidade, automaticamente, tantas outras coisas começam a entrar. Então, ela rejeitou os padrões de fé para abraçar outros padrões. E aí, automaticamente, consequentemente, você vê uma igreja perdida. Você vê uma igreja que não sabe no que crê. Você vê uma igreja pessimamente doutrinada. Você vê uma igreja com culto confuso, né? Você vê uma igreja com uma liderança frágil. Por quê? Porque como não tem um fundamento, não tem uma pele, não tem algo como se proteger, acaba entrando nesse pluralismo, nesse pragmatismo. Então, além do aspecto doutrinário, das doutrinas maravilhosas, que são as doutrinas da graça, doutrinas essas que homens santos morreram para defendê-las, né? Então, homens que foram decapitados, açoitados, tiveram que fugir, né, em períodos catastróficos dentro da história humana para defender essas verdades, verdades que expressam a vontade de Deus, crenças históricas desses homens. Além disso, né, são essas verdades, esses fundamentos que mantêm a igreja segura, estruturada, caminhando de uma forma saudável, né? Então, a confissão de fé, ela estrutura, fundamenta a igreja, faz com que a igreja caminhe com segurança, protege a igreja desse mundanismo, dessa moda, né, dessas coisas que mudam com tanta frequência, né? Então, ela consegue manter a igreja segura. Eu gosto praticamente de resumir assim,
Então, uma igreja com uma pregação fiel, né? Uma igreja com uma pregação expositiva. Então, lá na igreja, nós expomos livros por livros. Não que eu seja contra sermão temático, não estou dizendo isso. Lá na igreja, nós expomos livros por livros, capítulos por capítulos, versículos por versículo. Então, hoje nós estamos expondo Êxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós terminamos Gênesis. Quando terminarmos Êxodo, vamos para Levítico. Terminarmos Levítico, vamos para Números. Vamos para Deuteronômio. No Novo Testamento, fizemos exposições. 1 Coríntios, todo. 1 Timóteo, todo. As 3 epístolas de João, né? Nós fizemos exposições nas 7 igrejas da Ásia. Sempre assim, livro por livro. Então, uma pregação fiel, uma pregação expositiva, a igreja estará constantemente entrando em contato com a voz de Deus. As confissões, elas vêm ali justamente como muros para nos proteger, para nos guiar. O que é que nós cremos, né? Porque, vocês então creem que a confissão de fé ela está no mesmo nível e autoridade das Escrituras? Não, não é isso. Não é isso. Nós não estamos dizendo que a confissão de fé, tanto é que a própria confissão de fé ela vai dizer que os concílios também erram. Os concílios também erram. Ela não crê, não expressa uma autoridade a nível de inspiração, né? A questão não é essa. A questão que nós cremos é que ela expressa fielmente, de forma sistemática, aquilo que as Escrituras mostram. Porque, ainda que, por exemplo, você chegue para mim e diz, pastor, eu não tenho uma confissão de fé. Eu não preciso disso. Você pode não ter uma confissão de fé organizada, sistematizada, capítulo por capítulo, explicada, mas você tem suas convicções. Talvez você não saiba comunicar, você não saiba dizer, você não saiba organizar o pensamento, mas você tem um sistema de pensamento. Então, quem diz assim, nós não precisamos de uma confissão de fé, como falamos, nós não precisamos, então nós precisamos de outras confissões. Então, vai ser a sua, vai ser a do pastor, vai ser a de um irmão, vai ser tantas outras coisas, serão tantas outras coisas. Então, um padrão, ela nos mostra, ó, nosso caminho é esse aqui, nós estamos protegidos. E tudo que vem nos assediar, a gente está muito bem preparado para proibir com que essas coisas elas entrem. Porque, meu irmão, nós transformamos heresias hoje em opiniões. Talvez, se fosse Paulo pluralista, pragmático, ele não ia dizer assim a Timóteo, combata os hereges. Se fosse muitos pastores de hoje em dia, dizer assim, fica aí em Éfeso para conversar com esses irmãos que eles estão com opiniões diferentes. O problema é que a gente não trata a heresia como heresia, a gente trata simplesmente como opiniões. E aí a confissão de fé se tornou isso, uma opinião, você está falando... É o seu pensamento. Você não consegue perceber que ali esses documentos são expressões das verdades bíblicas. Então, se uma igreja quiser, né, ela quiser ter uma segurança, ela precisa ter uma confissão de fé. Ela precisa submeter a isso. Nós temos. O problema é que muitas vezes nós abandonamos isso. E até assim, reverendo, os puritanos diziam, tememos mais a heresia do que o martírio. Porque o martírio não nos afasta de Deus. E a heresia, sim. A heresia é algo complicado, perigoso, que tem que ser combatido. Como é que é combatida a heresia? Através da pregação expositiva, pregando uma palavra como ela é, sem desvio. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis, onde tudo para o mundo é relativo, mas a palavra de Deus ela é absoluta, ela é a verdade de Deus revelada nas Escrituras. E você veja que Paulo, quando fala a Timóteo, né? Paulo usa o termo apostasia. Veja, os hereges eles não sabiam que estavam ensinando heresias. Para eles era verdade. Eles estavam ali influenciando os outros. Para eles era a verdade de Deus, era o evangelho. E as críticas de Paulo, né? As críticas de Paulo, a todo momento, são críticas severas, duras, mostrando... Olha como é que Paulo diz, né? Nesses últimos tempos, pessoas ouvirão espíritos de demônios,
por trás do falso ensino sempre há semente do maligno. Por quê? Porque tudo aquilo que desvia de Cristo não provém de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, Timóteo, estão apostatando. Quando eles pensavam que estavam firmes, eles estavam abandonando a Cristo. E aí você observa como Paulo não tratou a heresia como opinião. Então, se eu estou na igreja como ministro do Evangelho, eu começo a tratar a heresia como opinião, o que vai acontecer? Eu estou abrindo as portas para o erro. Eu estou matando minha igreja. Reverendo, nesse mesmo contexto, também quando Paulo ele combate ali em Gálatas 1, que ele diz, se vier um anjo, outra epístola, que seja nada, mas nesse mesmo raciocínio também, exatamente, ele trata severamente a respeito desse assunto. Ali é o judaísmo severo da circuncisão, das práticas da lei, né? E Paulo é duro ali. Paulo se espanta porque, se você observar, geralmente as estruturas das cartas de Paulo, você percebe que Paulo se apresenta o destinatário e em seguida entre ações de graças. Paulo rompeu com essa estrutura e já foi logo chamar a atenção da igreja. Me espanta porque vocês tão rápido estão saindo do evangelho para aquilo que é outro evangelho. É uma distorção do evangelho. Aí você veja, esse é o espírito das escrituras. Esse é o espírito do erro. Então, ele cativa o coração, ele parece uma verdade. A Escritura mostra isso, que tem aparência. Paulo disse a Timóteo, tem aparência de piedade, tem aparência de verdade, mas é um erro, mas é um desvio, né? Então, ele diz isso, né? Ele é duro com essa questão, e nós o que é que fazemos? Né? Você tem opinião, está todo mundo dentro da igreja, e aí vem essa questão, não é importante que você está adorando a Deus, né? E aí você não consegue perceber, né? Você não consegue perceber que quem mais ama isso é Satanás. Quem mais ama isso é Satanás. Porque assim ele planta o erro. Ele planta o erro. Então, quando ele planta o erro, não tem outro caminho. Quando ele tentou a mulher, né? Ele convenceu a mulher e o casal, e suas palavras eram as palavras de Deus. Era a verdade, que Deus, na verdade, era o mentiroso dessa história, que a verdade estava com ele. E aí você vê, né? Ela cativou o coração, levou à morte. Né? Não tem outro caminho. O erro, o desvio, ele não dá vida. Não existe salvação onde não há pregação. Não existe salvação onde a verdade de Deus não é proclamada. Que caia chuva de fogo do céu. Mas se a verdade de Deus não é proclamada, não é defendida, o que acontece automaticamente? Você terá pessoas religiosamente perdidas, vulneráveis, que creem em tudo. E quem lucra com isso é simplesmente o inferno. Reverendo, na reunião do presbitério desse ano, eu conversei com um irmão lá da Igreja Parque Dourado, e a gente na conversa, ele disse, olha, lá os irmãos da igreja, eles têm muito interesse por leitura, tanto da Bíblia como de livros. Aí o senhor crê que esse interesse, essa motivação da Igreja de Parque Dourado por leitura, por se aprofundar na teologia, já é uma consequência da pregação expositiva? Meu irmão, veja, primeira coisa, uma questão que com a graça de Deus nos ajudou, que eu tentei mostrar à igreja, é importante do conhecimento bíblico. Nós vivemos uma época onde parece não, né? É fato. Há um empobrecimento cultural. Parece que há uma exaltação à ignorância. E quando você adentra no mundo evangélico, parece que quanto mais ignorante, você é mais espiritual. É como se o conhecimento fosse um impedimento para o crescimento espiritual. E o que eu quis mostrar à igreja, aos homens e às mulheres, né? Porque tanto os homens leem livros como as mulheres. Nós temos um clube, né? um encontro com homens semanalmente para estudarmos livros e encontro com as mulheres também para estudar livros. O que foi que eu quis mostrar? Primeiro, a necessidade de conhecimento, conhecimento bíblico,
quinta-feira estávamos com os homens novamente estudando sobre os pressupostos para a tomada de decisões, baseado no livro O Homem Bíblico de Stuart Scott. E ali, uma das coisas que ele deixou, nós discutimos bastante, não é o fato somente de conhecer, é entender aquilo que eu estou lendo. Porque há muita gente que pensa assim, eu conheço muito a Bíblia. E aí, como? Por simplesmente reproduzir versículos memorizados. Não, isso não é conhecimento bíblico. Você percebe que quando Jesus muitas vezes entrou em conflitos com as instituições religiosas da época, eles diziam, nós conhecemos a lei de Moisés. Nós conhecemos a lei de Moisés. E o que é que Jesus questionava? Colocava eles no canto da parede. É que eles não conseguiam entender que tudo aquilo ali apontava para Cristo. Eles não entendiam ali. Eles liam, mas eles não entendiam. Né? Então, não é somente conhecer, é você saber, compreender aquilo que está sendo colocado. E segundo, você só pode viver uma vida piedosa se você conhecer os princípios da palavra de Deus. Você só vai... O que é a piedade? Nós estamos estudando lá toda terça-feira com a Igreja a Doutrina, a prática da piedade. O que é a piedade? É uma vida de devoção a Deus. Uma vida de devoção a Deus. E essa vida de devoção, como ela é gerada, como ela é alimentada? Ela é alimentada pela palavra de Deus. É você aplicar a vontade de Deus na sua vida. Então, não é somente ler, é como esse texto ele vai dirigir a minha vida. Como é que eu vou viver agora a partir do que eu aprendi aqui, do que eu conheci aqui? E isso foi mostrado à igreja com muita ênfase, né? E graças a Deus, né, a igreja ela entendeu a importância disso, né? Ela reconheceu a necessidade de conhecer, e a própria igreja, né, e aí separadamente homens, mulheres, então nós temos 3 clubes, na verdade. Nós temos homens, mulheres e jovens. Então nós temos 3 estudando livros, se reunindo, primeiro, para conhecer Bíblia, entender e aplicar. E eu então sempre digo, então, esse é o processo. Ler, entender e aplicar. Ler, entender e aplicar. Então, o conhecimento não é simplesmente para inchar o intelecto, para dizer assim, eu conheço mais do que você. Eu já li Davi Bevke, já li Roger, já li... Sim, e daí? Isso tem sido aplicado? Isso tem sido vivido? Então, se eu conheço sobre o dia do Senhor, o que é que eu faço? Eu tenho que cuidar agora para guardar o dia do Senhor. Se eu conheço sobre santidade, eu tenho que olhar para a minha vida e dizer, opa, quais são as coisas que estão envolvidas aqui na minha vida que não estão me levando à santidade? Né? Se eu conheço o amor cristão, opa, o que é que tem no meu coração que eu não amo meu irmão Davi? Que eu não consigo me relacionar com ele. Então, é o conhecimento, né? O estudo, o conhecimento, o entendimento e a aplicação. Sempre nesse processo. Graças a Deus, né? Pastor, o senhor tocou num ponto importante, que eu queria dar uma certa atenção. Dia do Senhor. Sim. O dia do Senhor está sendo um pouco, nos tempos que vivemos, negligenciado. Eu tive um ano retrasado, contato até com um presbítero da Igreja Presbiteriana em Recife. Sim. E ele disse, meu irmão, eu fui de um tempo que no domingo tinha uma farmácia aberta, um supermercado aberto, porque tinha já a cultura das igrejas ter escola dominical, das pessoas adotar o dia do Senhor. E hoje não, hoje é mais igreja fechada e o comércio praticamente aberto. Queria que o senhor falasse um pouco disso, da importância da gente observar o dia do Senhor. O podcast tem quantas horas? Tem. Aqui dá umas 3 horas. Mas rapidamente, só uma... Veja, meu irmão, um dos grandes problemas como nós falamos, quando nós abandonamos a nossa confessionalidade das confissões, você automaticamente abandona os pressupostos, né? Automaticamente se coloca outras coisas. Nesse abandono, o dia do Senhor foi junto. O dia do Senhor foi junto. Então, domingo,
ele se tornou um dia de adoração, não como um dia do Senhor, mas como um hábito. Domingo é dia de ir para a igreja. Então, por exemplo, você chega, dependendo do caso, você bota um culto de manhã e não tem à noite. Então, o que a pessoa pensa? A pessoa pensa, eu vou para o culto de manhã, mas eu estou livre à tarde e à noite para fazer o que eu quiser. Né? Você se coloca à noite, você tem dificuldades, porque o pessoal de manhã, que mora em grandes capitais, né? Você vai para uma praia, né? Você vai se divertir, e aí você chega já tarde em casa, aí domingo vai tirar um cochilo, mas hoje eu tenho que ir para a igreja, porque é importante eu começar a semana. E você vê que acabou se tornando um hábito, né? E aí se perdeu, vamos falar isso hoje no Encontro dos Homens, se perdeu a bênção que é o dia do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor não é o Senhor dizendo assim, Davi, escolha, qual é o dia que você quer me adorar? Como você quer me adorar? Não, primeiro é um mandamento do Senhor. Né? O quarto mandamento, a lei do Senhor, institui o dia do Senhor como um dia separado. Né? Você vê lá em Gênesis 2, o Senhor dizendo que o sábado foi santificado, ele foi separado, ele foi dedicado. Porque, veja, o Senhor estava ali. Aí diz, e o Senhor descansou. Como Deus descansa? Deus vai descansar e Deus se cansa. Mas a ideia ali é que Deus para que a criação contemple, para a criação o adore, para a criação, agora a criação vai voltar os olhos para Ele. Ele institui isso. E veja, esse é um princípio que vai durar nas Escrituras, porque somente em Êxodo 20 que nós temos um mandamento. E como começa o mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja, o Senhor não institui o sábado ali. Ele diz, lembra-te. Se você voltar antes, você vai ver que no maná, o Senhor diz, olha, eu vou ser o provedor até sexta. O sábado é dedicado a mim. Você não pode trabalhar. Então você vê, o sábado, ele é instituído, ele é instituído no Éden. O que o Senhor faz em Êxodo é reafirmar, lembra-te. Por que o Senhor começa com lembra-te, Davi? Por quê? Porque, primeiro, há uma tendência em nós em esquecermos. Segundo, há uma tendência em nós em negligenciarmos. E aí, quando nós pensamos em um sábado separado, um dia separado para adoração, Deus abençoou esse dia e nos deu coisas neste dia para nos abençoar. Então, o dia do Senhor não é somente um dia separado, é um dia voltado para a glória de Deus, para a espiritualidade, para buscar a Deus. Estamos expondo o Êxodo lá, estamos vendo, né? O Senhor diz, você vai tirar meu povo do Egito para vir me adorar. Primeiro, o dia do Senhor é um dia que toda alma salva deveria responder ao Senhor pela grande salvação. Eu vou dedicar o domingo porque o Senhor me livrou do Egito. O Senhor me salvou com mão forte. O mínimo que eu posso fazer é dedicar. O Senhor me dá 6 dias, só quer um. Vou dedicar esse dia. É preencher esse dia com atividades espirituais. E aí, sempre na igreja, sempre tiveram 2 cultos. Sempre tivemos uma escola dominical. O povo sempre estava em contato no domingo com a exposição da palavra, com o estudo da palavra. As pessoas tinham prazer, né? A igreja. Então, para mim, o domingo é o dia mais cansativo para mim. Porque dependendo do dia, quando eu vou para a congregação, eu prego de manhã, dou aula de escola dominical, vou para a congregação, prego, volto para a igreja e prego de novo. É o dia mais cansativo, mas é o dia que mais satisfaz a minha alma. Porque na medida que eu estou me cansando em servir a igreja, eu estou sendo enriquecido. Exatamente. A voz de Deus somente fala à igreja, fala a mim também. Eu chego cansado, destruído em casa, sabe? Fisicamente destroçado, mas minha alma chega saciada. Eu já chego com vontade que o outro domingo chegue. Louvado seja Deus. Então, hoje perdeu isso, porque perdeu, os puritanos dizem assim, que o domingo é o dia da feira da alma. É o dia que você vai comer, é o dia que você vai se alimentar,
é o dia que você vai ter acesso às bênçãos divinas para a sua alma. Aí o que acontece, meu irmão? Deus bota uma mesa farta no domingo, lhe convida e você diz o quê? Não quero. Mas ele, quando rejeita essa mesa, lembre-se sempre, quem está nos ouvindo tem que lembrar disso. Quando ele rejeita essa mesa, não é que ele vai ficar com fome, não. É porque ele vai comer outras coisas. E o que é que nós estamos vendo? Uma igreja mundana. Uma igreja que despreza a adoração, dito Senhor, é uma igreja que dá um passo para o mundanismo. Porque ela não adorou o Senhor, mas ela adorou outros deuses. Ela colocou outros deuses no lugar de Deus no dia do Senhor. Aí é o seu lazer, é o seu trabalho, é o seu concurso e tantas outras coisas. São os deuses. Ele está ali adorando, enquanto o Deus dele chama para ser adorado. Ele diz, não, Senhor, eu não quero. Meu filho, tem aqui uma mesa posta para alimentar. Não, não quero, Senhor. Eu vou comer de outra mesa. E aí, basta olhar para a igreja evangélica de hoje. Basta olhar para a igreja evangélica de hoje. Então, o dia do Senhor, meu irmão, eu sempre digo, é vital para a alma e para a igreja de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Reverendo, hoje a Secretaria Presbiterial da UPH está promovendo o primeiro encontro dos homens do nosso presbitério Seridó. Eu queria que o senhor destacasse a importância da sociedade UPH no contexto igreja e também a importância de um evento desse para os homens. Irmão, veja, a questão um trabalho com os homens é muito importante. Né? Você consegue, primeiro, a princípio, criar vínculos, né? Unir essa dinâmica, né? No caso da UPH, unir. Então, nós procuramos manter uma comunhão. Então, lá na igreja, toda semana a gente se reúne. Nós não nos reunimos quando há alguma coisa que impedirá de ter a reunião. Mas, fielmente, todas as quintas, às 19h30, nós nos reunimos no pátio da igreja com os irmãos. Fazemos churrasco, por vezes, né? E estreitamos os laços e, principalmente, né, para mostrar aos irmãos a importância da liderança deles na igreja, no lar e na sociedade. Então, nós estamos estudando com os homens, por exemplo, a nossa PH, temas do tipo, como ser homem bíblico, como ser um líder, preparando presbíteros, futuros diáconos, né? Até mesmo pessoas que possam se sentir jovens, que possam se sentir vocacionados, que queiram ir para o seminário, estudar pastorado. Então, a UPH ela tem essa importância, né? Não só do estreitar dos laços, da comunhão dos santos, mas também do enriquecimento teológico, preparar os homens, porque aquilo que nós estávamos falando, para que eu seja um bom líder, eu preciso conhecer o que Deus exige de mim para ser um bom líder. E aí nós estamos estudando isso frequentemente. E aí hoje nós temos homens querendo ser presbíteros, homens querendo ser diáconos, nós temos um seminarista da nossa igreja num campo. Então é muito importante. E uma reunião desse tipo, um congresso, é muito bom, porque, primeiro, você consegue estreitar os laços, né, entre as igrejas, mas, antes de tudo, você reunir os homens para ouvir a palavra de Deus, para crescer em conhecimento, para que eles tenham, né, dentro dos temas, possam adentrar na verdade de Deus, conhecer a verdade de Deus. Então, eu sempre fui favorável a encontros do tipo. Então, para juntar as pessoas, para que ouçam a pregação, vivam um momento de comunhão. Então, eu até parabenizo você, né, pela iniciativa, que seja o primeiro de muitos, né? Porque isso é muito importante. Até mesmo para trabalhar temas sobre os homens, porque às vezes a pregação, apesar de nós pregarmos lá com frequência na igreja, como
pregação expositiva continuada, você trabalha muitos caminhos dentro do texto. Mas, às vezes, esses momentos, eles são mais objetivos. Você vai tratar sobre temas específicos, necessidades. E, principalmente, meu irmão, nesse mundo pluralista, secularista que nós vivemos, é importante que os homens consigam compreender a necessidade que eles têm de conhecer, de entender como esse mundo pensa, né, como esse mundo fala, o que eles propõem, e automaticamente, né, esses momentos eles enriquecem muito os homens, do conteúdo da palavra de Deus. Então, é muito louvável isso. Espero que outros momentos venham, se Deus quiser. Porque, né, reverendo, não há outro caminho. O caminho é a pregação, o ensino da palavra, perseverar ali no estudo. Não há outro caminho para a igreja. Se a igreja sair dessa trilha, né, sair fora da Bíblia, é um caminho perigoso. Sim. Um caminho perigoso. E quando eu assumi a secretaria, era um grande desejo do meu coração promover um evento como esse, um evento de edificação, um evento que vai produzir fé nos corações dos homens, vai motivar os homens a ser melhores líderes em casa, na igreja. Graças a Deus é uma bênção. Amém. E para encerrar, gostaria desde já de agradecer a presença do reverendo Jonathan, que Jesus, pastor, lhe abençoe grandemente no seu ministério, a sua família. E para encerrar, eu peço que o senhor faça uma oração. Sim, eu que agradeço, meu irmão, o convite. Me sinto honrado, não mereço, mas agradeço. Espero que essa nossa conversa aqui possa, de alguma forma, abençoar, né, aqueles que no futuro ou agora mesmo estiverem nos assistindo. E vamos orar pedindo que o Senhor possa nos conduzir neste dia. Amém. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado porque a tua graça nos sustentou. E nós estamos aqui porque o Senhor foi favorável para conosco. O Senhor usou de misericórdia, ó Deus, apesar de que nós somos, apesar dos nossos pecados, apesar, ó Deus, de muitas vezes nos rebelarmos contra o Senhor. Mas pedimos, ó Deus, que a tua graça que nos conduz, continue a nos conduzir, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus. Abençoe o teu servo, Davi, pela iniciativa, Senhor, e também que o teu favor esteja sobre o momento que teremos à tarde. Que o Senhor seja glorificado, que os homens, ó Deus, sejam edificados. E sim, Senhor, que a tua palavra possa promover vida em nós, em nome de Cristo. Amém. Amém.